Oi, boa tarde. Aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Depois das minhas férias, estou retornando hoje às lives. Eu sempre fico pensando o que falar, qual seria, em que é que eu posso contribuir. E me veio um assunto que me parece talvez um pouco confuso de se explicar, mas tão atual para os problemas que nós temos no consultório diariamente. Comunicação. Eu atendi um paciente essa semana com deficiência cognitiva, onde essa criança, ela estava dando muitos problemas para a família por não obedecer limites, mas era nítido como aquela família não sabia lidar com aquela criança, com as deficiências que ela possui. Era uma criança com deficiência cognitiva, não leve, moderada. Então, essa criança que tinha por acaso 11 anos, ela não tem capacidade intelectual de 11 anos. Se ela não tem capacidade intelectual de 11 anos, você não pode usar com ela uma linguagem que você usaria para outra criança de 11 anos. Assim, você está usando uma linguagem e uma forma de comunicação que não vai ser válida. Ela não vai poder te acompanhar, ela não vai poder absorver o que você quer dizer. E com isso, eu me vi com outros questionamentos. O mais importante é a gente se comunicar. Eu preciso me comunicar com o meu filho. É necessário, é pela comunicação que nós vamos passar o que é certo, o que é errado. É pela comunicação que nós vamos ensinar os nossos filhos valores, educação básica não botar o pé no sofá, de comer de boca fechada, que são coisas usuais de todas as mães, mas também é por base da comunicação que nós vamos ensinar como se comportar nos locais que não está adequado, que ele fez uma coisa errada. Como você vai repreender que ele fez uma coisa errada? Você tem que se comunicar dizendo que você não gostou, que aquilo foi errado. Quando uma criança é pequena, ela não consegue absorver os porquês. Não faça assim porque é feio, não faça assim porque isso é falta de educação, não faça assim porque isso não é correto. A criança pequena, quando você tem uma criança de 2, 3 anos, você também ensina, mas você não fala tantos porquês. Quando a criança vai aumentando a idade, vai ficando mais velho, a gente normalmente vai aumentando as nossas sentenças, as nossas frases. E a gente vai meio que justificando o porquê que ele pode fazer uma coisa ou o porquê que ele não pode fazer alguma coisa. Sendo que, se esta criança tem uma deficiência cognitiva, ela não tem uma capacidade intelectual da idade, você tem que ajustar a sua fala. Eu acho isso um pouco de sensibilidade. Você tem que ter uma sensibilidade para conseguir chegar no nível que você está sendo compreendido numa criança que possui uma deficiência cognitiva, mesmo que essa deficiência seja leve. Se você tem uma deficiência moderada, então é que você tem que ajustar bem abaixo da idade. Se essa deficiência é grave, é muito pouco o que ela te entende. Então, você normalmente, você acaba ensinando as coisas do dia a dia, já que numa deficiência cognitiva grave, essa criança não vai ter capacidades acadêmicas. Então, você vai usar sua capacidade de comunicação para as coisas do dia a dia. E nessas coisas do dia a dia, você meio que vai usar um sistema que se chama condicionamento. Quer dizer, ele é repreendido todas as vezes que faz uma coisa errada. E ele é repreendido com palavras simples, tipo não, não pode.
Então, mas ele tem que ser repreendido todas as vezes, porque ele não tem uma capacidade intelectual para entender que hoje você não repreendeu porque você está cansada, hoje você deixou passar porque tem uma visita. A criança, ela não tem essa capacidade já muito bem, uma criança típica, uma criança considerada normal. Se uma criança possui uma deficiência cognitiva, essa que não tem capacidade de ajustar, ela conseguir interpretar o seu comportamento. E você confunde, por que hoje eu posso pisar no sofá e amanhã eu não posso? Eu já falei sobre esse assunto em relação às crianças típicas e normais, consideradas normais. Mas na deficiência cognitiva, esse questionamento ainda é mais importante. Ela não tem a capacidade para te fazer esse ajuste. Então, o que pode, pode, o que não pode, não pode. E você não deve aumentar, ou você não justifica, porque na verdade é seu papel. Os pais têm esse papel de ensinar o certo e errado. Você não precisa justificar. Você não pode, eu não quero, não desce, não sobe. Não preciso justificar. Eu estou mandando. Então isso já é o suficiente. E isso sem nenhum peso, sem nenhuma culpa. É o seu papel. Você não pode estar culpado de realizar o seu papel de educador, como pai e mãe. E você não pode exigir que esse papel seja transferido para a escola. Se essa criança você não possui comunicação com seu filho dentro de casa, como é que uma professora que está realizando uma inclusão escolar e essa criança não está adaptada, não consegue se comunicar e não tem limites porque a família não deu, não consegue dar, como é que a escola vai dar? Então, é extremamente importante que a família dê esses limites. E aí entra uma outra questão. A criança com deficiência cognitiva, ela não tem a capacidade intelectual adequada. Ela entende muita coisa, mas ela não entende principalmente os porquês, as justificativas que os pais usam. E aí nós temos o perfil do paciente que está com o espectro autista. Esse paciente tem uma dificuldade de comunicação. Então, eu preciso me comunicar. Essa criança tem uma capacidade que não é intelectual, mas faz parte do TEA, do espectro autista, uma dificuldade de comunicação. Ele nem consegue falar adequadamente, mas ele também não te entende adequadamente. Não porque ele tem deficiência cognitiva necessariamente, mas pelo próprio espectro autista. Mas você precisa se comunicar. E aí é o nosso grande desafio. Como a gente se comunicar com uma criança que tem dificuldade de entender a palavra falada, que é a nossa forma usual de comunicação. Foi assim que nós aprendemos. E este é um grande desafio. E aí existem diversas tentativas. Se usa muito a parte visual, que está muito preservada nos pacientes com espectro autista, onde eles possuem uma memória visual muito importante. Porém, nós também usamos condicionamento, que é toda vida que ele realiza uma coisa errada, ele é condicionado, dito a ele que está errado. E o condicionamento ele é muito mal visto pelos pais. Existem muitas terapias que usam como ferramenta o condicionamento. E eu já ouvi de diversos pais, eu não quero usar esse método porque esse método ele fica meio robotizado. Ou eu não quero colocá-lo nesse método porque esse método é como se fosse um adestramento. Gente, eu acho que não existe certo ou errado, mas o que é importante é você se comunicar com o seu filho. Você precisa conseguir se comunicar para passar tudo. Não é só conhecimento, são valores, são formas de comportamentos dentro da sociedade. Então eu acho esse um preconceito, realmente preconceito, em relação a algumas terapias usadas, principalmente atualmente no espectro autista. Eu tenho uma criança com dificuldade de comunicação, o que eu preciso é me comunicar.
eu vou fazer por várias tentativas. Se eu não consigo me comunicar da minha forma usual, que é falando, eu vou usar a forma visual, eu posso usar o condicionamento. Se essa criança recebe muito bem e eu consigo uma via de comunicação de forma visual, ótimo. Se eu consigo passar os conhecimentos que eu quero por um condicionamento, ótimo. Não pense que ele está sendo adestrado. Não, ele está absorvendo conhecimentos da forma que ele é capaz de absorver. E isso acontece hoje em dia, tanto nas crianças com deficiência cognitiva, quanto com as crianças com transtorno do espectro autista. E é importante que a família priorize que vocês precisam se comunicar. O seu filho precisa ter uma via, uma ponte de comunicação. Como ela vai ser construída? Eu não vou fazer dessa forma porque eu acho errada. E você prefere que você não tenha comunicação com ele? E como será a vida dele se ele não consegue se comunicar de nenhuma forma? Todo o nosso trabalho no espectro autista é para conseguir a comunicação. Uma comunicação com a melhor qualidade possível, que assim ele vai avançar no desenvolvimento neurológico, da linguagem, do raciocínio e da compreensão dele de um mundo como um todo. E na deficiência cognitiva, as crianças com deficiência cognitiva precisam ser educadas, precisam ter limites. Aquela criança que eu vi com 11 anos, ela já era uma criança grande. E a mãe disse que já não conseguia controlar ele pelo braço, segurando. E não vai mesmo, mas aquela criança vai ter 18 anos. Com 18 anos ele é um homem. Ele precisa chegar aos 18 anos que ele já aceitou alguns limites. E ele precisa ser comandado pela voz. Você não vai conseguir segurar uma pessoa, um homem de 18 anos. Então, isso é um trabalho que se começa com criança pequena. Você vai impondo limites. Esses limites, você normalmente vai usar sentenças, frases muito mais curtas e que você não deve se justificar, porque a justificativa depende da capacidade de compreensão da criança. Na deficiência cognitiva leve, ele compreende alguma coisa, mas não adequado para a idade. Na moderada, ele vai compreender muito menos, mas mesmo assim você tem que tentar impor alguns limites, porque essa criança sem limites, ela vai transformar a sua vida num inferno. E a deficiência cognitiva não é necessariamente uma cruz que você vai carregar. É um filho que pode ser uma bênção. Ele vai ser seu companheiro, ele vai ser sua companhia. Eles têm de natureza, eles normalmente são amorosos. Porém, claro que eles querem, como todas as crianças querem algo, e ele precisa aceitar o não. E você tem que dar o não, porque esse é seu papel. Já nas crianças com espectro autista, essas crianças precisam construir uma ponte de comunicação para que elas consigam compreender o mundo e o mundo compreendê-las. E a forma que eu vou construir essa ponte, não existe uma forma que a gente vai dizer é assim. Não, cada pessoa é única. Provavelmente o seu filho com deficiência cognitiva é único. Não existe nenhum outro com as características que ele possui. O seu filho com espectro autista é único. Não vai existir ninguém exatamente igual a ele. O que acontece são padrões, mas individualmente as crianças são únicas. Então você tem que se adequar. Eu acho tão fácil as pessoas compreenderem. Quando nós queremos nos comunicar, eu mudo a minha conversa conforme o pai que está na minha frente. Eu tenho que ver qual é a linguagem que eu tenho que usar para que ele entenda o que eu quero dizer. Mas se eu faço isso diariamente com todas as pessoas que eu atendo, como é que você não quer realizar isso com o seu filho? Você tem que conseguir ser compreendido e você precisa compreendê-lo. E isso é uma comunicação, é uma mão dupla, é uma via de mão dupla.
Enquanto você não conseguir uma comunicação com seu filho, você não vai ter avanços no comportamento ou na educação dele. Então, eu queria deixar, principalmente, tirar o preconceito da parte desse condicionamento. Parece condicionamento, mas quando eu não justifico algo, que eu não digo, filhinho, você não vai fazer isso porque a mamãe está indo para a escola agora e eu não tenho tempo para fazer o mingau que você queria. Gente, não, agora não. Ele vai aprender o agora não. Ele vai aprender não pode, que é o que ele precisa aceitar. Os porquês você está se justificando para quem? Para você ou para ele? Você pensa que é para ele, mas na grande maioria das vezes é para você que você está se justificando. Mas é o papel de toda mãe, de todo pai, de criança com deficiência cognitiva, com espectro autista ou com criança típica, colocar os seus valores, passar os seus valores, passar o que é certo, o que é errado. E eu toda vida falo, quando eu vou falar disso no consultório, independente da religião, independente de qualquer coisa, você tem coisas que todo mundo aceita. Por exemplo, os 10 mandamentos são coisas que todo mundo aceita. Não matarás, não roubarás. Todo mundo aceita que isso são verdades. Que estão certos. Sim, você vai ensinar o seu filho algum dia ao não matarás, não roubarás. Mas agora que ele é criança, você vai ensinar as coisas mais simples. Antes desse não matarás e não roubarás, você vai ensinar a comer de boca fechada. Você vai ensinar que não pode comprar o brinquedo. Você vai ensinar que ele não pode sair agora, que ele não pode assistir televisão agora. É isso que você vai ensinar. No futuro, você poderá ensinar valores mais importantes da sociedade. Mas a educação começa com as coisas de casa. Como educação e ensinar limites começam em casa. E isso não pode ser transferido para a escola, porque se a criança não começou esse aprendizado em casa e ela não tem essa vida diária dentro de casa, a escola ela é completamente impotente. Porque o tempo que ela fica com a criança e o tempo que ela conhece essa criança é muito menor do que o seu. Se você não conseguir uma ponte de comunicação com o seu filho, que ele não consegue te compreender, como é que ele vai compreender o que uma professora diz, onde essa professora não está sozinha com ele, tem outras crianças num ambiente estranho e que essa professora muda todos os anos? A capacidade dela de comunicação é muito menor do que a sua. Então você é o primeiro, você que precisa se comunicar com essa criança. Então é necessário. E aí a forma como você vai se comunicar com ele, excluindo as que eu não considero comunicação, excluindo a parte agressiva, onde os pais usam muitas vezes, batem na criança quando a criança realiza alguma coisa errada. Isso não é comunicação. Isso não pode ser considerado comunicação. Então, excluindo essa maneira, se você usa o visual, se você usa o condicionamento, eu não tenho como julgar certo como errado. Você conseguiu se comunicar, então você foi feliz na sua tarefa. E agora você poderá passar os limites e os valores da vida, dentro das capacidades que o seu filho possui. E isso é que é o importante. Porque o importante é fazer as crianças felizes. Quer dizer, e para a gente ser feliz, a gente não precisa fazer tudo o que quer. Eu não faço, você não faz e ele também não fará. Essa regra é universal, não fui eu que impus. E você quer tirar o seu filho da regra universal. Todos têm limites. Nós não podemos fazer tudo o que queremos. O meu direito termina quando começa o direito do outro. E eu preciso aprender. Isso é um aprendizado. Aprender a respeitar o direito do outro. E isso eu tenho que ensinar ao meu filho, mesmo que ele tenha uma deficiência cognitiva, mesmo